Sabe aquela sensação de insegurança? Aquela que aparece bem na hora de dar uma opinião, de ocupar o nosso próprio espaço? Muitos de nós conhecemos isso muito bem. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar fundo nas raízes dessa voz interna que tantas vezes acaba nos silenciando. E mais importante, vamos descobrir como é que a gente pode finalmente libertar essa voz. Vamos começar com uma reflexão bem rapidinha. Pensa numa reunião de trabalho ou num encontro com amigos. Quantas vezes uma ideia ótima aparece na mente, mas fica ali, guardada? Talvez por medo do que os outros vão pensar ou para não parecer inconveniente. Isso soa familiar? E negociações do dia a dia? Pode ser um aumento de salário, algo super importante, ou até a escolha de onde jantar com alguém. Já aconteceu de ceder só para manter a harmonia, mesmo que isso fosse contra um desejo real lá no fundo? E por trás de tudo isso, talvez exista uma busca incessante pela paz, a qualquer custo. É muito comum a gente se identificar com essa tendência de engolir o que sente, sabe? Só para não criar um desconforto, um climão, mesmo que o preço disso seja se anular um pouquinho no processo. Olha, se alguma dessas perguntas mexeu com algo aí dentro, é muito provável que a gente não esteja falando de incidentes isolados, mas sim de um padrão. É como um eco de algo muito mais profundo que foi formado lá atrás, no passado, mas que continua tocando na nossa vida adulta. E aqui vem o ponto mais importante de todos. Não há nada de errado com quem sente isso. Esse comportamento não é, de jeito nenhum, uma fraqueza ou um defeito. Muito pelo contrário, foi uma estratégia genial que a nossa mente desenvolveu para garantir segurança e amor. O único problema é que ela está rodando num sistema operacional que ficou desatualizado. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, bem lá atrás. Esses padrões foram aprendidos muito, muito cedo, geralmente lá pelos 0 a 7 anos. É um período em que o nosso cérebro está focado em uma única missão: garantir vínculo e segurança, custe o que custar. E o mecanismo por trás disso tem até um nome, olha só: vínculo condicionado. É basicamente um momento em que a criança entende, sem precisar de palavras, que para ser amada, para ser aceita, ela precisa se moldar, se adaptar às expectativas e principalmente ao estado emocional dos adultos ao redor dela. E essa é a conclusão poderosíssima que a mente infantil tira. Não é uma conclusão lógica, é puramente emocional. Isso vira uma crença central, quase como um manual de instruções para a vida, que diz: se ajustar é igual a ser amado. E é fundamental a gente reconhecer uma coisa. Naquele contexto, para aquela criança, essa estratégia funcionou. E como funcionou? Ela garantiu a paz, ela evitou conflitos, ela manteve os laços com as pessoas que cuidavam dela. Foi uma adaptação super inteligente para um ambiente bem específico. Mas em que tipo de ambiente uma estratégia dessas floresce? A ideia aqui não é de forma alguma culpar ninguém, mas sim entender o cenário, a atmosfera onde essa programação foi instalada. Geralmente esse padrão surge em 3 tipos de cenário. Primeiro, lares com uma tensão emocional constante no ar, sabe? Aquele clima pesado. Segundo, ambientes muito instáveis, com muitas mudanças de casa, de cuidadores. E terceiro, sobre figuras de autoridade muito rígidas, onde errar não era uma opção, e ser obediente era o único caminho para se sentir seguro. E qual o resultado disso? A criança se torna uma especialista em ler o ambiente. Toda a sua energia, que poderia ir para brincar, para se expressar, é direcionada para a observação. A pergunta interna que fica rodando sem parar na cabecinha dela é: quem eu preciso ser agora para garantir a minha segurança e o meu lugar aqui? Ok, agora vamos fazer a ponte entre o passado e o presente. Como é que essa estratégia, que foi tão útil lá na infância, começa a criar tantos desafios na vida adulta? E aqui está o X da questão. Hoje, a nossa sobrevivência não depende mais daquelas figuras de autoridade. O mundo do trabalho, os nossos relacionamentos, as negociações, é um contexto completamente novo. Mas o programa interno, esse ainda opera com a regra antiga. Se eu me impuser, se eu disser o que eu realmente penso, eu posso perder o vínculo, posso perder a segurança. E isso nos leva a uma ressignificação muito poderosa. O que a gente costuma chamar de sentimento de inferioridade ou de insegurança, na verdade, é um sistema interno super treinado para minimizar o risco de rejeição social. Pensa nisso. É um mecanismo de proteção e não um defeito. Agora, eu quero fazer um convite para uma experiência.
É um pequeno exercício de visualização e é totalmente opcional, claro. É um convite para a gente encontrar e acolher essa parte de nós que aprendeu a se silenciar. Se for confortável, pode fechar os olhos ou só relaxar a postura e me acompanhar nessa jornada interna. Então, respire fundo e imagine que você está entrando numa casa da sua infância. Sinta o silêncio do lugar. Não é um silêncio de paz, é um silêncio de adaptação. O ar parece denso, sabe? Carregado de palavras que nunca foram ditas. E então, num canto, você a vê. Uma versão mais jovem de si. Ela não está brincando livre, solta. Ela está quieta, observando, calculando cada movimento. O esforço que ela faz é invisível, mas é imenso. O esforço para não incomodar. Aproxime-se devagar e, com uma calma que talvez ela nunca tenha sentido de um adulto, agache-se na altura dela e diga: Ei, eu sei o que você está fazendo. Você só está tentando garantir que o amor não vai embora, não é? Veja como os olhinhos dela reconhecem essa verdade sem precisar de uma palavra sequer. Continue, com a voz mais firme e gentil que conseguir. Mas escuta com atenção. Você aprendeu uma coisa que parecia muito verdade, mas que a gente pode atualizar agora. Você aprendeu que, para ser amada, você não podia se impor, não podia ter suas próprias vontades. E então, entregue a ela a verdade que veio trazer, a verdade que vai libertá-la. O amor de verdade não exige que você desapareça. O vínculo real não pede que você se diminua para caber. Agora, fique de pé e estenda a sua mão para ela e diga: Você fez um trabalho incrível para nos manter em segurança até aqui. Mas esse trabalho, ele acabou. Agora é a minha vez. Deixa que eu cuido disso. Você não precisa mais carregar esse peso. E sinta como, nesse momento, a mãozinha dela segura a sua. Pode respirar fundo outra vez e voltar devagar. Esse reencontro, ele não é só uma história bonita. Ele é uma atualização de sistema. É a base que a gente precisa para criar um novo acordo interno, uma nova forma de se relacionar consigo e com o mundo. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente essa mudança. A gente sai daquela crença antiga, daquele medo de que se eu me impor, eu arrisco o amor, para um novo acordo, muito mais saudável. É justamente quando eu me expresso com verdade que eu crio as conexões mais reais, aquelas que não dependem da minha anulação. E para a gente fechar, fica uma pergunta-chave, uma ferramenta para levar para a vida. Naqueles momentos de dúvida, quando sentir a velha programação ativar, pare um segundo e se pergunte: nessa situação, eu estou me adaptando de uma forma saudável ou estou me anulando só para ser aceito? Às vezes, só essa pausa, só essa pergunta já pode mudar tudo.